Okay, guys, hello, how are you today? Fine? Great. All right, get your books to page number 75. Okay, exercise number 2. So let's keep on talking about fact and fiction. All right? So take a look here in exercise number 2. The text below is about scientists who conducted a research. Então, o texto abaixo é sobre alguns cientistas que fizeram uma pesquisa to find scientific proofs about the existence of Yetis, que fizeram essa pesquisa para procurar provas científicas sobre a existência dos Yetis. Underline the text, sublinhe no texto what kind of evidence, que tipo de evidência they used in order to try to prove it, né? Que tipo de evidência eles usaram, né, para tentar provar. Tá bom? Ok, so let's read it together. Vamos ler juntos então. Brian Sykes, a former professor of genetics at the University of Oxford in the UK. So Brian Sykes, né, professor que já não está mais atuando, né? Ele já não trabalha mais nessa universidade, né? Professor aposentado, vamos dizer assim, né? De genética da Universidade de Oxford na Grã-Bretanha, United Kingdom. Sorry, no Reino Unido, right? In the United Kingdom. Decided to test some supposed Yetis. Decidiu então fazer testes em alguns supostos, né, Yetis. First, he and his team analyzed hair samples found in the Himalayan snow. Eles analisaram, né, ele e o time dele analisaram amostras de cabelo encontrados na neve lá nos Himalaias. Then they compared the Yeti DNA with the genomes of other animals. Depois eles compararam então o DNA do Yeti com o genoma de outros animais. After that, the team observed that the two samples, one from India and the other from the Bhutan, were genetically similar to an ancient polar bear, né? Então o time observou depois que essas duas amostras, uma da Índia e a outra do Butão, eram geneticamente similares, né, a polar bear muito antigo. Finally, however, after comparing other DNA, né, finalmente, depois de ter comparado outros DNA sequências de DNA, Sykes and his team explained there was an error in their results. Explicaram que havia erro em seus resultados. Okay? So please pause the video and underline the evidence that they tried to prove the existence of Yeti. Okay? So pause the video and do it. Okay, guys, take a look here. So that's the answer. You know, the answer is hair samples found in the Himalaya snow. Okay, I do hope you have the same answers too. Now, let's go to page number 176. Okay, let's do now exercise number 3A, B, and C. So let me erase it here. So let's go up a little bit. So exercises 3, A, B, and C. Take a look here. So read the text in exercise 2 again. Então vai lá, lê o texto de novo. Then do the following activities e faça os seguintes exercícios. Letter A, number the actions in order they happened. Ok? Numere as frases de acordo com a ordem, né, que elas aconteceram. B, which words does the author use to introduce each of these actions? Quais foram as palavras que o autor usou para introduzir essas palavras? E, letter C, indicate that the author uses these words to indicate, and then there are two alternatives. So please pause the video and do the exercise. Okay, see you in a jiffy. Okay, class, so this is the correct order. Number 1, they analyzed the hair samples. Number 2, they compared
DNA from the Himalayan hair samples with the DNA of other animals. 3, they found out that the 2 DNA samples were similar to a type of bear's DNA. And 4, they discovered their test was wrong. So which word, now letter B, which words does the author use to introduce each of these words? So if you had come back to the text, you found out that these were the words. Se você voltou no texto, você notou que essas são as palavras que foram utilizadas para introduzir as frases assim, ok? E, consequentemente, essas frases elas são usadas, né, para indicar a sequência dos eventos, né? Exatamente a ordem deles, ok? Vamos continuar? Deixa eu apagar aqui, vamos subir só mais um pouquinho. Here we go. Let's go to letters D, E, and F now. Okay, letters D, E, and okie dokie, here we are. Okay, so let's see what we have to do. Letter D, we have to complete the chart with the words from the ones you use in exercise B. Então aqui você vai ter que ler essa explicação e utilizar as palavras que você descobriu no exercício na pergunta B. Depois tem mais uma frase para ser lida, né? E responder essa pergunta aqui, ó. E finalmente, né? Ticar aqui na opção correta. Tá bom? Pausa, né? Pausa aí um minutinho, faz o exercício e daqui a pouco a gente corrige. Tá bom? See you in a jiffy, guys. Okay, guys, we are back. Take a look. Check if you have the same answers. So, to indicate the beginning, first, the ending, finally, and to introduce the next action in a number of events, then after that, okay? So, take a look now at this sentence. First, I asked students to read their story to me. Next, I talked to them about elements of their story. And finally, I explained how certain parts needed some revision. Okay? So, there's a question. Which word can we use to replace, to substitute, then and after that? Então, qual é a palavra que a gente usa, né, de acordo com esse trecho, para substituir then e after that? É a palavra next. Anota aqui, ó. Next é o resultado, ok? Next. Then we have here the word we use first, then after that, and finally. Take a look here. Before. Oh my goodness, I can't do it now. I will. Ok? Before each event. Então, essas palavras, elas começam os eventos. Olha só, na página seguinte, na página 177, tudo que a gente fez até agora está aqui de uma maneira bem resumida. Seria interessante, né? Deixa eu só apagar aqui também. Legal. Seria legal que você lesse com calma, né? Mas tudo que nós falamos está aqui, né? Inclusive, a palavra next já está inclusa aí, né? Para introduzir a aproximação numa sequência de eventos. Bom, vamos fazer exercício, vamos praticar, né? Estamos aqui para isso, para praticar. Dá uma olhada aqui, ó. Read the comic strip below, né? Leia a tirinha abaixo. Then, finish the story with the sentences from the box, né? E depois termine a história com as frases que estão nessa caixinha aqui, nesse box. In the correct order. A história começa aqui, ó, na página seguinte, na página 178, né? E aí você termina aqui. Só que para usar você precisa, né? Use sequence adverbs before each sentence, tá bom? Então você precisa usar sequence adverb before each sequence ou each sentence, ok? Então leia a tirinha e leia essas palavras e faça exercício. Okay? So,
talk to you in a jiffy, right? Okay, class, so take a look here, check if you have a similar answer, a similar answer to mine. So Dr. Jones is a Yeti hunter. One day he decided to go on a mission to try to find the creature. First, he climbed a high mountain. Then he saw the entrance to a cave. After that, he looked inside the cave, and finally, he ran away without looking back. Okay? Guys, I do hope you have, got it right. Now, homework. Okay, I want you to take a look at this next exercise here, exercise number 2, which will be your homework. So complete the comic strip with the sequence adverbs. Okay, então, esses advérbios de sequência que nós usamos, você vai ter que ler essa tirinha do Garfield, ok? Para completar, tá bom? Nessa tirinha tem uma palavra nova, bem aqui embaixo, tá vendo? Ó, next of kin, next of kin. Let's see here, yeah, next of kin, bem no finalzinho. Next of kin é um parente próximo, né? Um parente próximo para ser avisado caso algo aconteça de errado. Tá bom, pessoal? So, do the exercise, next class we correct, ok? E Matheus, obrigado pelo feedback, Matheus. E até mais, hein? Bye, class. See you. Bye, bye.